né? Precisa ir atrás, né? Tá só na tela entrega, né? Boa noite você, galerinha, que curte um esporte aí regional, também dupla Grenal e de tudo um pouco. Aquele humor descontraído também, pegação de pé do Colorado com gremista, que hoje não temos nenhum dos dois no nosso programa. Hoje vai um papo mais sério, hoje um papo também mais técnico, sem tanta bobícia. E falando em bobice, eu quero chamar meu querido amigo Marcelo Reck. Boa noite. Ué, por que bobice? Agora, por que tocou pra mim, hein? Não, é que eu tinha que Não, o negócio é azoeirar, cara. Vou azoeirar também, não tem nada que o... Não tem que o meu xará tá aí hoje, não tem problema, vamos zoar também. Boa noite, Aloysio, Diogo. Boa noite, Marcelo, xará. Boa noite, nossos telespectadores. Estamos aí, né? Preparando a chegada do inverno. Parece que vai chegar hoje, né? Parece, um pouquinho atrasado, parece o Rubinho. Lá que nós falamos de esporte, né? Vamos deixar o nosso convidado hoje por último, professor Diogo Silva. Hoje eu não errei o nome. Hoje não é Diego. Boa noite aos Marcelos aí, Aloysio. Mais um programa iniciando aí. Aproveitar aí a experiência do Marcelo aí hoje no nosso futebol aí da amador e tudo para falar um pouco pro pessoal aí. Show de bola! E o nosso convidado ilustríssimo hoje, Marcelo Reis. Boa noite, Marcelo. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aí nessa noite. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Diogo. Marcelo Reck. É uma satisfação estar aqui com vocês. Show de bola! Bom, gurizada, então eu quero agradecer quem está chegando com a gente também nas redes sociais. Já está com a gente aqui o Anderson ligadinho na TV Litoral Osório, também nosso programa Bola Quadrada. E quem for chegando, vai mandando aí a sua curtida, botando aquele carinho, mandando beijo, abraço para quem você quiser, para o pai, para a mãe, para a esposa, para a namorada. Só não vai errar os nomes, pelo amor de Deus, aqui depois vocês me colocam em maus lençóis, né? Achando que eu que fiz coisa errada e não foi. Então, por favor, façam certinho para não ter erro em casa, gurizada. É isso aí. Nossa audiência cada dia maior e eu quero agradecer você, tirando a brincadeira. Nosso programa, todos já sabem, é um bate-papo mais descontraído, que falamos, claro, de todos os esportes, do futebol, mas a sua participação que nos assiste é fundamental para o nosso programa cada dia estar indo mais longe e você estar aqui também na telinha da TV Litoral Osório. Diogo, eu quero passar a bola para ti então, para ti fazer aí as honras da casa com o nosso convidado, introduzir o primeiro assunto. Bom, boa noite novamente, né? A gente convidou o Marcelo para participar do programa aí, que ele vem há tempos ali, além de atleta, jogando aí nos municipais, ele foi gestor de várias equipes aí, foi responsável... Jogava muito. Jogava muito. Baita volante. É. Foi responsável aí por alguns títulos do GAO, pela volta do patrocínio ano passado, né? Então, queria que o Marcelo mesmo poderia se apresentar um pouco para nós aí, antes da gente iniciar as perguntas, né, Marcelo? Bom, pessoal, futebol, né, é algo singular na nossa vida, né? Algo que trouxe muitas pessoas para próximo, como o convívio que eu tive com o Diogo há muito tempo, né? Foi por meio do futebol que eu conheci o próprio Marcelo Reck. Então é algo que assim vai atraindo muitas pessoas, né? E eu sempre tive essa linha, né, de participação. Cheguei a jogar, a tentar um pouco mais a vida profissional realmente, né? Então lá com 17, 18 anos, 17 anos eu estava no Grêmio, até ter uma lesão muito grave, né, uma pubalgia, e acabei ficando aí 9 meses sem atuar, sem conseguir jogar futebol. E aí que comecei a faculdade de Direito, né, e aí comecei a faculdade, gostei da faculdade,
Acabei ainda jogando um gauchão depois, quando eu estava na faculdade de Direito ainda, na categoria juniores, né? Mas aí depois a incerteza do futebol também é algo que marca muito, né? Quem está participando desse meio. E aí nesse gauchão até, isso eu acho que foi 2001, eu acho, 2001 ali, 2002, eu tinha a possibilidade de ir para Pelotas também, mas aí já estava na faculdade já. Eu jogava de meio campista, volante, e aí fiquei na faculdade de Direito, fiquei jogando na Várzea, como a gente chama aqui, né? E lá jogando no GPOL, ganhamos o Campeonato Serra-Mar, né? Até lá na Vila Jacaré fiz um gol ainda na final do Serra-Mar, ganhamos 3-0 do Guarani de Torres. E aí depois a vida profissional foi sempre muito intensa também, acabei a faculdade, comecei a dar aula, aí dava aula na Ubra, dava aula em Osório e acabei me afastando um pouco do futebol semanal, né? E aí ficava só jogando no final de semana, né? Até meus 26 anos, que aí rompi os ligamentos do joelho pela primeira vez, aí aquela dificuldade também, né? Muito pela falta, assim, jogava o campeonato, jogava Serra-Mar, jogava esses campeonatos, mas não conseguia fazer aquela preparação, né? E aí rompi os ligamentos do joelho direito pela primeira vez. E aí fiz cirurgia, não voltei mais a jogar campeonato. E aí eu entrei na vida de cartola, né? Aí virei cartola, daí o Diogo trabalhou comigo lá no Gaó também, né? Todo o time que eu vou, o Diogo vai junto. E aí a gente tá sempre metido nessa, né? E aí fui vice-presidente do Gaó, fui presidente do Gaó também, ganhamos campeonato municipal também aqui em Osório, e depois voltei a ser vice-presidente do Gaó, até sair do Gaó, né? Então aí a vida esportiva ficou mais nesse campo mesmo da organização, né? da gestão mesmo. Mas é algo também que é muito prazeroso, assim, né? Que a gente consegue ter muitas amizades, né? Eu acho que o futebol é algo muito diferenciado na nossa cultura, assim. E aí segui, né? Até ano passado a gente conseguiu remontar o patrocínio, né? Que foi um projeto interessante ano passado. E agora a gente está também tomando outras frentes aí, né? Com um projeto de nós termos em Osório uma equipe bem competitiva para o Serra-Mar, né? Mas aí veio toda a pandemia aí que acabou dificultando muito, né? É isso aí. Essa pandemia, né, Marcelo, ela tem causado estragos aí em todas as áreas, né? Então, principalmente na parte esportiva, né? E também o pessoal que vive da cultura, enfim, em todas as áreas. Mas a esportiva foi, bem dizer, que cancelada, né, por um determinado tempo aí. Eu acho que o municipal não deve ter esse ano, né? Serra-Mar, a gente teve uma reunião do Campeonato Serra-Mar, né? Porque a gente resolveu, assim, a gente começou a conversar alguns grupos, né? Porque ocorreu no início do ano, aí, no meio do ano, uma conversa. Não, na verdade, no Serra-Mar passado, né? Que o Gaó não participaria mais do Campeonato Serra-Mar, né? Que ocorreram alguns problemas lá, algumas divergências, e aí o Gaó não participaria mais do campeonato. E aí nós começamos a conversar, né? Para o Osório ter um representante. E aí começaram a convergir alguns grupos aí, o pessoal que estava no patrocínio, o pessoal do Troia, né, o pessoal do Olaria, e aí acabou se formando desses 3 grupos aí, acabaram se unindo, né? A gente fez reuniões, organizamos algumas coisas para competir no Campeonato Serra-Mar com uma equipe qualificada, para a gente poder chegar. Porque o Campeonato Serra-Mar é um campeonato que as equipes gastam no mínimo R$5.000 por jogo, R$4.000 por jogo. Então, assim, é um valor muito grande. É muito grande, é muito investimento. Então, precisa realmente de muita gente para poder fazer frente na competição. E aí, nós praticamente juntamos 3 grupos, né? E aí iríamos atuar pelo Sul Brasileiro, né? E estamos, né, atuando pelo Sul Brasileiro.
que é um clube que tem vaga no Campeonato Serra-Mar. Mas aí veio essa questão da pandemia que acabou o Serra-Mar, então, até agora, 1º de julho, né, o Campeonato Serra-Mar estaria suspenso, né? E aí nós vamos fazer uma reunião agora, né, porque o Campeonato Serra-Mar ele conta com um patrocínio muito grande do Banrisul, então o pessoal também não quer perder esse patrocínio. Por isso que não cancelou até o momento, ficou ainda avaliando a situação. Mas, da forma que as coisas estão postas aí, eu acho complicadíssimo ter competição, né? Mesmo porque nós, hoje, se nós fôssemos fazer uma equipe, a gente já não poderia contar mais com os empresários que nós estávamos contando lá no início, né? É impossível, porque o cara ou vai pagar o trabalhador, vai pagar o seu empregado, ou vai investir no futebol. Então, assim... Não tem como as empresas tirarem dinheiro mais do futebol. Ao menos esse ano, e a gente prevê também que no próximo ano não vai ser um ano fácil. Então, assim, virou tudo, né? Tudo muito complicado. E a gente tem que saber. A minha opinião, a minha posição foi de que esse ano não se tem Campeonato Serra-Mar. Mesmo porque, senão, imagina, daqui a pouco tem equipes que não vão conseguir se organizar. Nós vamos ter muita dificuldade para organizar também. E é um campeonato, como eu disse, é um campeonato que se gasta, se entrar para gastar pouco, vai gastar 3.500 num jogo. Olha o que é 3.500 em uma rodada, é muito dinheiro. Tá? E aí, se tu fizer uma equipe mais qualificada, tu vai gastar um dinheiro superior a isso. E ainda não te garante que tu vai ser campeão ainda. Não, porque imagina, olha aqui, essas equipes aí, por exemplo, do Central. Eles fazem baile o ano todo. Sim. É baile, é bingo, né? Bailão, assim, né? O pessoal gosta aí, né, Diogo, essas coisas aí. Bah. E aí, tu imagina, não conseguiram fazer nada. Né? Como é que vão se organizar agora para uma competição dessa? É difícil também. É isso aí. Mas, rapaz, tu nem me fala mais não. Nessa época aí, o cara tá aqui em casa já cansado de estar em casa, saudade de um bailezinho assim que tá louco. Bota uma musiquinha numa caixa de som, ó. Vai dançar, caneta azul, azul caneta, vai. Pela madrugada. Eu acho que o ser humano ele não é, ele é irrequieto, né? Não pode fica em casa, descansa, não, tem que sair, tem que ir para um baile, né? Mesmo em pandemia, né? Eu vejo tanto os esforços dos governos, fique em casa, se cuida. Agora, hoje eu vi uma foto do Lucas da Jovem Pan, os caras violaram, tinha um isolamento na Praça das Carretas, os caras cortaram, simplesmente violaram, né? E aí, né? E aí, o culpado tá no próprio ser humano, né? Eu vi fim de semana, às vezes a gente passava, dava uma caminhadinha, uma corridinha na Rua da Lagoa, de máscara, agora não tem tanto, mas tu passa, era assim, ó, pilhas e pilhas de pessoas lá, tomando chimarrão, brincando com crianças, sem máscaras, parece que acordaram um pouco agora, né? Acho que o susto agora, esse segundo susto aí vai ter, né? É uma coisa assim muito complicada, né? E a gente sabe que acabou se politizando um pouco toda essa questão e aí acaba ficando muito mais difícil, né? E as pessoas acabam né, seguindo um ou outro padrão, assim. E eu acho que é o momento que a gente tinha que ter uma unidade grande, né? A gente não consegue ter, e isso acaba comprometendo tudo. E, claro, as atividades estão muito difíceis, né? Então, quando a gente fala no futebol, assim, quem é que vai investir um valor considerável no futebol hoje? Não vai, né? Não vai, não tem como. Tem um monte de gente aí também passando por dificuldade, as empresas passando, né, por muita dificuldade, então a gente entende, né? Por isso que eu acho que é um ano diferente mesmo. E daqui a pouco, não sei nem se vai ter, que nem Libertadores, provavelmente, né, tá sendo muito difícil, né? Eu acho que Libertadores também não vai ter, né? Talvez tenha um campeonato gaúcho lá, um campeonato pequeno, né? O brasileiro também, olha quanta coisa, né, tá acontecendo esse ano, é muito difícil, né, toda a situação. As Olimpíadas já ficaram pro ano que vem, né? Já foi adiado, né? Não tem como, né?
E a chance de sair o Gauchão e o Brasileiro vai acabar sendo em sede única, né? Como tá fazendo a NBA no basquete, eu acho. Centralizar onde tem menos casos ali e acabar botando os times ali e fazendo ali, porque cada um na sua cidade, principalmente no Rio Grande do Sul, fazer o Gauchão aí vai estar complicado, cara. Que daí uma tá bandeira vermelha, uma amarela, uma laranja, e não tem como tu ficar jogando, né? É uma bagunça, né? E a não realização do Serra Mar não seria inédito, porque em 2007 nós não tivemos campeonato, né? Se é para os telespectadores que estão nos assistindo, foi apenas uma Copa Integração lá em Capivari do Sul. Sei que valia R$5.000 o prêmio, parece, né? Um ano diferente, né? Isso é uma enciclopédia, assim, ó. Que tu quiser saber do futebol local, internacional, estadual, pergunta pro Marcelo que ele te dá na hora. Mas é algo que tem que se pesar bastante, né? Porque a gente... Sim. É um ano diferente, né? É um ano diferente, é coisa que... Você imagina, vai ter um jogo, ó, se seguir essa situação toda como tá? Que, na minha visão, isso aí vai se estender lá até final de setembro, outubro, quem sabe vai mais ainda, a gente não sabe, né? Porque a gente não tem segurança para todas essas Não achamos a cura para a doença ainda, né? Então... daí fazem uma competição, daqui a pouco, na semana muda a bandeira, faz não sei o que, e aí o que acontece? A gente verifica assim, eu que trabalho na advocacia, tenho vários clientes assim que têm empresa, que são empresários, a cada decreto do município é uma loucura, entendeu? Porque o cidadão não sabe se vai ficar aberto, se vai ficar fechado. Então, tu imagina, aí, além de todas essas preocupações, ainda tem a questão do futebol, acho que fica um pouco difícil, né? E as pessoas que trabalham com futebol são essas pessoas que durante a semana têm a sua empresa, têm o seu escritório, né? Então já nós estamos vivendo um período assim muito diferente, tá? Então acho que a gente precisa realmente assim colocar a cabeça no lugar e ver quais são as prioridades de agora. E daqui a pouco fazer um campeonato Serra Mar, tá? Com um patrocínio que tem o Banrisul, para depois acontecer algo no campeonato. Ser um campeonato que vai ser feito daqui a pouco de uma forma muito corrida, assodada, e aí a gente daqui a pouco vai ter um VO, vai ter uma coisa assim, é pior ainda. Vou fazer algo meia boca, né? Então, acho realmente, é difícil mesmo, ou fazer só uma Copa aí de final de semana, sei lá, só para temas também, né? Não vai ser aquela competição que se tem, né? É verdade. Correndo o risco de perder até o patrocínio. Com certeza. Daqui a pouco o patrocínio, o Andor não vai gostar, né? Olha, um campeonato assim, feito na correria, que nada dá certo, né? E o campeonato Serra Mar é essa nossa tradição, né? É um campeonato amador forte, é um campeonato reconhecido por todo o estado. Muitos profissionais já tiveram aqui, jogaram, né? Então não dá para... É uma credibilidade que pode estar correndo risco, né? É verdade. Mas o pessoal está chegando com a gente aqui, trazendo os nomes que estão nos assistindo. A Lu Silveira, Marisa Farias, a Tati Abreu, também o Valdenir Coelho botou: estou assistindo a TV Litoral, vou ficar até o final para ver o que vai rolar. Boa noite para todos. A Carmen também com a gente, boa noite, assistindo a convite do professor Diogo. Deixa eu ver quem está aqui também chegando no nosso WhatsApp, também nas páginas da TV. Deixa eu ver, aqui também tá minha irmã, rapaz, lá de Tapes me assistindo. Que falta de opção, hein, maninha? Tem que fazer aí. Chama o maridão aí pra dar um oi pra nós também. Aqui quem tá com a gente também, olha, o Everton Lichassara, Arlima Menezes, boa noite, galera, obrigado pela audiência de vocês. E hoje, nosso convidado aqui, Marcelo Reis, trazendo um pouco da sua experiência no futebol, também na administração, e o nosso campeonato local, né, mais conhecido. E essa galera de peso aqui, e quando eu falo de peso, vocês não se ofendam, porque eu estou falando no sentido, né, de bagagem, de conhecimento, né, não poderia ser o contrário. Nós estamos aqui também, continuando aí com o Ramon Pontes, o Patinho, mandando um abraço aí para ti, Marcelo. Estamos com o Erechim também, o Everton, como tu falou aí, o conhecido como Zóio, Zóio, baita Alceu Moreira,
Mas olha, deputado da Moreira. Ô, deputado, abraço. Gil Rodrigues, Cláudio Formaggio, Tânia Mara, o Erechim tá nos assistindo também, mandando um abraço aí. Estamos chegando longe. O Moreira foi campeão municipal pelo Gaó como presidente, né? E também ele teve um time que é patrocinado por ele. Claro, vocês não vão lembrar, vocês são muito novos. A Agropecuária Litorânea. A Litorânea, lembro. E foi vice-campeão em 83, viu? Como eu sou antigo, hein? Eu só vi de foto isso aí, né? Só foto. O Marcelo não tinha nem nascido ainda, cara. Não tinha, eu sou de 84. O Marcelo não tinha nem nascido nessa época. 35. Eu sou de 82. Tá, vamos... Já começou a mentir aí, vamos trocar de assunto aí, que tá complicado. Vou esfregar na cara de vocês, registro lá pra você ver, tá? Eu tava... Como diria o professor Jorge Teixeira, vamos agora numa pauta de absoluta seriedade, tá? Tava assistindo hoje, não, Maria gosta de assistir, tava ouvindo a Gaúcha, ao meio-dia no esporte, e falaram, né, do Arthur, o Grêmio, né, esse Grêmio foi pro Barcelona e foi pra Juventus agora, né? 72 milhões de euros, eu não cheguei a somar ali, mas eu não sei quanto é que tá o euro, mas dá o euro tá 5,95. Meu Deus do céu. Dá uns quase 400 milhões, então. Então, assim, ó, o que me chama a atenção, que eu vi o repórter falar, que ele tá indo por problemas extra-campo no Barcelona. Pô, mas será que os caras não conseguem? Pô, às vezes é aquela história, tem jogador que não tem perfil para jogar em clube grande, né? Clube de peso, chega lá, você... Né, Marcelo? Tu jogou no Grêmio, né? Não, assim, mas o cara que jogou no Grêmio pode jogar em qualquer lugar do mundo. Pois é, mas eu tô te dizendo, sentindo o peso da camiseta de um time, né? Realmente do Grêmio, Inter, Barcelona, Real Madrid, qualquer time, né? De repente o cara tá saindo, até não averiguei a notícia pra ver, né? A gente sempre gosta dos bastidores, pra ver o que aconteceu. Sim. Mas me chama atenção. Mas se bem que a Juventus também é um clube grande, né? Aí eu ia dizer, aí tu imagina, tu sai por extra-campo do Barcelona, que jogava com o Messi, tu vai pra Juventus jogar com o Cristiano Ronaldo. Entendeu? Umas coisas assim que... É complicado, né? Mas vai que ficar eu muito ouvi triste de estar na Juventus, coitado. Mas que eu ouvi que talvez ele não tenha sido protagonista no Barcelona, que pode ser na Juventus, né? Sim, pode ter mais espaço pra jogar, né? Eu acho que isso aí também... que na verdade, o que eu ouvi é que tinha algumas festas com o Neymar, etc e tal. Mas assim, o futebol dele deu para verificar que mudou bastante, né? Da forma que ele jogava no Grêmio. Claro que jogar no Barcelona é outra forma, né? Outro modo de jogar, outro jeito de jogar, né? Mas eu acho que para ele vai ser bem interessante essa modificação aí. Né? Realmente ele vai poder aparecer mais. E também o que se falou é que ele também estava com pubalgia, né? E acabou, mesmo com pubalgia, indo esquiar, essas coisas aí, né? Que os caras fazem, né? O cara com pubalgia vai esquiar, né? Mas, assim, acho que vai ser bem interessante. Talvez ele vai conseguir ter um pouco uma versatilidade maior, né? Como ele fazia no Grêmio também. E é difícil, né? Se for verificar, o Barcelona tem o Messi e o Messi é o grande jogador e ele é um craque, é um gênio, né? Mas todo o grupo acaba também, né, jogando pro Messi, assim, né? Então, tanto que o Neymar saiu também para ser protagonista, né? Eu acho que essa questão Marcelo, aí, o cara dá uma aproveitando... pensada, né, Diogo? De tipo, tô no Barcelona, mas no Barcelona não tenho aquele espaço todo. Daqui a pouco eu indo para um time, né, que também é grande, mas claro, de repente não tem todo aquele marketing do Barcelona, mas também é um time fortíssimo, né? E daí eu vou poder lá ser um dos principais, e eu acho que isso aí pesa muito na carreira, né? Sim, não, ele acabou indo porque era Juventus, né? Se fosse um outro clube de menor expressão, eles não teriam trocado. Tanto o Barcelona não venderia, como ele não teria aceitado ir, né? Claro. Mas aproveitando o Marcelo aí, Marcelo, o que tu acha da possível mudança aí da Lei Pelé aí na questão da TV e tudo aí?
que tu acha sobre esse assunto aí? Eu cheguei a ver, tem muita divergência ainda, né, quanto a esse ponto aí. Foi por medida provisória, né? Isso é uma coisa um pouco complicada também, que a gente que é do direito, a gente tem uma certa divergência quanto a esses pontos aí, né? Porque o que acontece, né? Do ponto de vista jurídico, as medidas provisórias, elas são utilizadas para questões urgentes, tá? E infelizmente, o que a gente verifica em vários pontos, tá? Em vários pontos aí, eu não estou entrando nesse campo político, tá? Mas o governo do pró-Bolsonaro, ele usa muito essas medidas provisórias, tá? Então, já mudou vários artigos de várias leis. Só que, assim, a medida provisória é para uma questão urgente, tá? E aí acabou, e isso vai ter impacto quando os clubes, né? O que se diz é que os pequenos clubes vão acabar sofrendo muito quanto a isso. E é uma medida provisória, vai ter que o Congresso ter que confirmar ela ainda, né? Eu não sei se ela vai ser confirmada, né? Acho, assim, que está 50-50, mas também vai começar a ter uma outra pressão, né? Aqueles clubes, os clubes grandes, eles podem ser beneficiados, tanto que o que se diz é que o próprio Flamengo vai ser um dos maiores beneficiados, né? Com essa nova metodologia, mas é algo que vai ser muito debatido agora, né? Porque está falando realmente da questão que envolve os recursos. Então, o difícil é não ter um debate. Esse é o ponto da medida provisória, né? A medida provisória, o presidente aprova, ela começa a ter uma validade, depois ela tem que ser convalidada ainda em lei, só que ela já começa a valer, né? Sim. E aí vai mexendo caixa, entendeu? Então, é algo que algumas coisas elas precisam ser debatidas de uma forma mais ampla, né? E quando se tem medida provisória, ela é de cima para baixo, está valendo, né? Claro que depois ela pode ser derrubada ainda, mas isso está afetando muito os caixas dos clubes. E aí os clubes, o que se diz, aqueles clubes que não tem tanto mando de campo e tal, vão acabar se prejudicando mais, né? Então esse é um ponto. Na verdade, sim, é uma alteração para beneficiar aqueles grandes clubes. E na minha visão, foi meio que uma forma, assim, de fazer com que o futebol volte, né? Fazendo uma abordagem assim, fazer com que os grandes pressionem também para que volte o futebol. Mas assim, né, pessoal, é uma coisa que... Como é que vai voltar o futebol? Né? E às vezes eu fico meio assim, né? Que nem eu sigo algumas páginas lá do esporte interativo, algumas coisas assim. Os caras falando em Libertadores, né? Que a Libertadores tem que voltar. Então, assim, às vezes tem umas coisas que eles querem fazer de uma forma tão rápida, e a gente sabe que não vai acontecer. Isso, né? É falta de assunto? É falta de assunto. Claro, sim. Porque, assim, a Argentina não... Está praticamente fechada, né? O Brasil também tem fronteira fechada, tá tudo fechado. Como é que os caras vão discutir Libertadores? Né? Ou vai ser um campeonatinho lá no final também, né? Ou não vai ter Libertadores esse ano. Imagina, porque daí não envolve só o Brasil, não envolve só uma região, não envolve, né? E envolve, sim, vários países. E aí isso é um argumento que eles falam que é mais fácil ter um campeonato gaúcho do que ter um campeonato brasileiro ou ter uma Libertadores. Porque daí... Sim, o Carioca já não conseguiu voltar, né? Tentou e não deu, né? Dentro dessa cosmovisão aí, tranquilo, acho que o gauchão, né? Mas o entrave todo dessa MP também tá na questão do patrocínio do Flamengo, né? Pelo que a gente sabe aí, é da Amazing, né? Uma empresa de comunicação que é proibido, né? Patrocinar time de futebol. Então tem a conversa, a gente sabe... entre os presidentes e tal, pedindo apoio, aquela coisa toda e tal, né? Claro, com certeza, quem é que os times que têm mais tem visão e tem torcida no Brasil? Flamengo e Corinthians, né? Para quem vai a maior verba, né? Com certeza. Por acabar com esse, né? E como é que tu vai vender um jogo pequeno depois, cara? Imagina, tá lá na finaleira do campeonato, 2 times rebaixados, o último jogo do ano,
E aí o dono, o mandante tentando vender para ganhar o dinheirinho dele. Não vai vender, cara. Entendeu? Isso começa a complicar. Mas as cotas de transmissão já estão garantidas, eu acho, né? Depende. Pode o Corinthians tá lá na frente, como pode estar sendo rebaixado, né? Não vai. Sim. Eu acho, né? Na minha humilde opinião, né? Acho que está garantida a cota de. Sempre ganharam mais que os outros, né? É porque a Globo pode chegar. O que eu estive conversando com o presidente do Grêmio, tomando um cafezinho ali no centro, esse dia disse: a Globo simplesmente pode chegar e bater o martelo. Esse ano não tem campeonato e pronto. E aí? Como é que fica? Sim, né? Aí depende, teve as cotas da TV, né? Mas quantos clubes aí menores aí jantaram as cotas de televisão? E aí, vão fazer o quê? Vão devolver? Deixa eu trazer esse pessoal que tá chegando com a gente aqui também, senão daqui a pouco passa e eu não falo o nome dessa turma. O nosso querido Rafael pegar na rua. Floriano da Ba Alimentos aqui com a gente. Abraço aí na galera. Como é que é o nome? Ba Alimentos. Como é que é o nome da empresa? Ba Alimentos? Vai dizer que tu não conhecia. A Ba Alimentos, Marcelo. Aí tu me racha, cara, né? Tô tentando arrumar um patrocínio com o homem lá e o Marcelo. Viu aí, ó, Rafael Floriano? Não deve estragar. Mas é que sou eu que tô falando, não? Então parabéns. Na divulgação, tu viu? Tem que fechar a patrocínio da TV Litoral pra tomar tá vendo aí, ó? É isso aí. Uma pasta de amendoim vai trancar aí e não sai, né? Pensou? Quem tá aqui com a gente também é o Matuza Cardoso, grande Matuza. Um abração, meu querido. Obrigado pela tua audiência também. Pessoal, quem for chegando aqui nas nossas redes sociais, não esquece de largar nem que seja um joinha aqui pra gente ver que você está nos assistindo e fazer aqui a nossa parte, que é trazer a sua voz até o nosso programa. Senão a gente fica batendo papo a noite toda mesmo e você não participa. Quem tiver alguma pergunta também para o nosso convidado hoje, o Marcelo Reis, ou para os nossos integrantes da mesa, fique à vontade que a gente traz aqui e o pessoal tem que responder, não tem ficar se fazendo, né, Diogo? Tem que ser, né? Marcelo, o pessoal tá perguntando aqui, como jogador no Amador aí, qual foi a tua principal partida? Eu acho que foi a final do Serra Mar, né? A gente empatou em casa com o Guarani da Vila Jacaré 1-1, se eu não estou equivocado. E aí a gente foi para o último jogo, né? Lá na casa lá na Vila Jacaré mesmo, em Torres. E a equipe deles era muito qualificada. O Carlos Simon era o árbitro da partida. Quando o Simon tava aí, né? Copa do Mundo e tal, o cara tava... E aí a gente chegamos lá, devia ter o quê? Umas 5 mil pessoas lá na Vila Jacaré, lotadaço, todo mundo de vermelho. E aí a gente chegou, acho que foram 3 ônibus de Osório. Aí chegamos lá, era um monte de gente deles. E aí eu devia ter o quê? Acho que eu tinha 19 anos, 18 anos, acho. E aí era eu e o Bagé de volante, né? Do Gepol. Eu acabei assumindo a titularidade porque o Marcinho, de Terra de Areia, ele era titular, eu era mais novo também. Sim. E o Marcinho assinou com o Juventude. E aí o Marcinho foi pro Juventude. E aí eu fiquei nessa finaleira do campeonato. Aí começamos lá o aquecimento, e era sempre eu e o Bagé fazia aquecimento e tal. Entrou o time do Guarani de Torres, era foguetório, era uma coisa de maluco lá. Coisa linda. Coisa linda de se ver, coisa linda de se ver. E aí o Bagé ficava no meu ouvido, só, nós vamos ganhar o jogo, nós vamos ganhar o jogo, nós vamos ganhar o jogo. Nós começamos a partida, o primeiro, deu acho que uns 25 minutos do primeiro tempo, cruzaram para a área, e o Bagé, para quem conhece, o Bagé sempre corre no primeiro pau. O Bagé conseguiu desviar, meter 1-0. 1-0. Naquele ano foi Gaó e Gepol juntos. Combinado esportivo Gaó e Gepol. 2004. Isso então aí, ó. O cara sabe. Mas eu tava lá, cara. Eu tava lá. Rapaz, deixa eu completar o Marcelo. Era um calorão aquele dia do dezembro, cara. Era um calorão.
Barbaridade. Eu fui com o ônibus do GEPOL para acompanhar a delegação. Foi muito interessante. Aí, 1-0 para nós, o goleiro deles era o Tafarel, que eles chamavam. Tafarel. E aí, 1-0 para nós, né? Eu digo, pá, 1-0, né? Na casa dos caras. Tá, foi num escanteio. Acho que era o Michel que batia escanteio para nós. Michel lá de Xangri-Lá. E aí, 1-0. Daí deu uns 5 minutos, mais um escanteio para nós. Lançaram para a área o Fábio, de nosso zagueiro. Fábio também de Xangri-Lá. 2-0, GEPOL. E aí tá, 2-0 para nós. Saiu a bola, Carlinhos rompeu o ligamento. Carlinhos, grande Carlinhos, né? Carlinhos, nosso jogador. E o Carlinhos era o cara do nosso time, né? Era o cara do nosso time. E aí o Carlinhos torceu, né? No que o Carlinhos torceu, rompeu o calcanhar de Aquiles. E aí, acho que foi calcanhar de Aquiles, né? E aí tem aquele barulho seco, assim, que tu escuta em todo lugar, né? Bah, deu um creque assim, bah, acabou o cara, né? E aí o Carlinhos saiu, e depois ele não tinha rompido totalmente, né? Foi parcial, mas deu um baita de um barulho enorme. E aí o Carlinhos saiu, o Carlinhos era o nosso cara, né? E aí nós pensamos, não, agora vai complicar para nós, né? Tá 2-0, o Carlinhos é o nosso cara, é a válvula de escape, né? Qualquer bola quadrada que a gente pegava, a gente largava no Carlinhos. E o Carlinhos pisava nela, fazia toda aquela coisa, né? Jogava demais. E aí, pá, daí quem entrou no jogo? O Marlon. Não sei se... O Marlon tinha 17 anos. Entrou, não tinha jogado um jogo sem a marcha. Entrou o Marlon, 17 anos. Tá, mas quando ele entrou, nós assim, né? Vai, agora. Aí entrou o Marlon no jogo. O Marlon hoje mora em Florianópolis, né? Casou até com uma aluna minha lá, Marcela, advogada lá também. E aí o Marlon entrou e começou a pifar ela. Acabou o primeiro tempo, 0-0. 2-0 para nós. E a gente segurando o negócio. 2-0 na casa do adversário, então legal. Aí começa o segundo tempo e a gente consegue manter. Ficar com a bola, tá tranquilo com a bola. Até dar um lance que a gente saiu tocando, lançaram no Marlon. E eu jogava de primeiro volante, às vezes eu saía um pouco. Eu e o Bagé, né? A gente fazia aquela... Quando um ia, o outro ficava. Mas a gente mais ficava porque era o Márcio Santos, nosso lateral esquerdo, que avançava muito. Quando a gente ia ver o Márcio Santos virava centroavante, abandonava a lateral esquerda e ia virar centroavante. É assim mesmo. É bem assim, né? Então, assim. E o outro lateral era o Michel, que avançava bastante. Então nós tínhamos 2 volantes mais de contenção, que era eu e o Bagé. E aí o Claudio Miro, que era o zagueiro, Claudio Miro e Fábio, era o zagueiro, eu falei pro Claudio Miro, tô indo pro ataque. E aí me larguei a pau pro ataque. E o Marlon, quando eu fui chegando no ataque, ele rolou para trás. Eu peguei e dei um chute, eu acho que eu estava uns 5 metros fora da área. Mas eu dei um petardo. Eu nunca chutei uma bola tão forte na minha vida. Eu dei um petardo que o goleiro não viu nem a cor da bola. Aí foi no ângulo. Coisa mais linda do mundo. E aí chutei e ela foi retinha, assim. O goleiro só ficou aqui e caiu, assim. 3-0 para nós. E aí, né? Só festa. Então esse foi o jogo mais importante, porque foi na final de Serra-Mar, né? Consegui fazer um gol também. Eu não fazia muito gol, né? Porque eu era mais um primeiro volante, assim mesmo, né? Gostava de descer a lenha, né? Era um negócio violento, né? E aí, mas foi importante. Oi? Mais conhecido como patrolão, aquele que onde passa leva tudo. Eu era meio Dinho, assim, sabe? Eu gostava muito do Dinho, né? Eu acho que era mais ou menos assim. Então, foi um jogo importante, né? Porque consegui fazer um gol na final do Serra-Mar, né? E substituí o Marcinho também, que era um baita volante, né?
Também, bandido, mas assim, né? A gente teve que manter o nível, né? Sim, sim. E como é que era, Marcelo, no GEPOL ali, tu, Vini Pereira, o próprio Marlon aí, que eram mais novos aí, jogar com esses caras que tinham ali, porque era um time excelente, né, cara? Tanto que foi multicampeão aí, né? Como é que vocês se sentiam dentro desse elenco? Como é que era a recepção com vocês lá? Eu sou 84, né? Então, assim, da minha geração, era mais eu mesmo, assim, que conseguiu subir naquela época, né? Então, era o Pico, né? O Pico depois acabou parando, o Maurício. Mas era assim, a minha geração de 84, ela não teve muitos jogadores, né? E aí depois teve a geração de 86, né? Que era o Marcelo Wagner, o próprio Samir, né? O Chipa, não sei se o Chipa é 86, 87, né? Então teve essa galera que era um pouquinho mais nova. Então eu estava no adulto, né? Eles estavam saindo do juvenil, assim, e do juvenil, do júnior. Então, claro, eu joguei, por exemplo, eu me lembro de ir no GEPOL quando eu tinha 14 anos, 15 anos. O Carlinhos era meu ídolo, né? Carlinhos, Caçapa, eles eram meus ídolos, assim. Quando eu era gurizão, eles eram meus ídolos, não era jogador de fora, assim. Sim. Porque o futebol aqui local era muito forte, né? Então, meus ídolos eram esses, era Carlinhos, era Caçapa, essa galera aí. E, claro, depois eu fui jogar com eles, né? Então foi uma experiência interessante, assim. O Carlinhos, eu brigava muito com o Carlinhos, né? O Carlinhos tava toda a vida no meu pé, mas baita amigo, assim, mas me orientava muito, né? Porque eles eram uns caras muito experientes, né? E era tudo cara que jogou profissional, coisa, então, para nós, assim, era muito bom. E o GEPOL foi EMEA campeão, né? 9 vezes campeões seguidos, né? Eu ganhei, eu acho que 3 ou 4, né? Com o GEPOL, né? Então foi um período bem interessante, né? Bem interessante, né? Um período assim que a gente conseguiu jogar bastante, ganhar bastante título e participar um pouco dessa história do GEPOL aí, que foi uma história muito rica, né? Depois mudou muito, né? Acabou alterando, a gente foi pro GAO, e aí muitos desses acabaram indo pro GAO também, né? E ficaram lá e jogaram com a gente. Então, foi um período muito bom, assim, né? Período que a gente também trabalhava com as categorias de base, né? Então, todos esses guris que tem, né? Guris, que hoje já não são mais guris, né? Para mim sempre foram o Chipa, o Samir, Marcelo Wagner, essa gurizada aí, todos eles começaram com a gente lá, né? Era eu, era meu pai, que eram os técnicos deles, né? O Marcelo, o Chipa agora está especialista em vinhos importados para o inverno. Ele só tá botando essas fotos aí, é só o que ele faz botando essas fotos. Quer pedir sugestão? Pergunta pro Chipa. Não, o Chipa tá toda a vida com aquelas fotos dele aí, é vinho, é isso, é aquilo, né? Tá bem, tá frouxo, eu acho. Então, eu acho. Tá rico. É uma figura, né? Então, é o professor da academia, né? É o professor da academia, né? Isso. Sim. Todos esses guris começaram com a gente lá, né? Então, foi um período, assim, que a gente conseguiu formar alguns jogadores. O próprio Marlon, que teve problema depois, ruptura de ligamento também, né? Muita gente começou lá. E é isso que eu sempre falo, né? A gente tem que investir nas categorias de base, que é algo que os Osórios perdeu muito, né? Muito. Nós tínhamos categorias de base aí muito fortes, elas acabaram se perdendo. Aqui o próprio Patinho, aqui, ó, que tá aqui, ó, o Ramon, que estava assistindo a gente. O Patinho também, né, veio desse investimento aí, ele é mais novo ainda, mas ele veio desse investimento em categoria de base. Então tem que ter categoria de base, e isso se perdeu, né? Perdeu muito com o tempo. Sim. Aproveitando ali o gancho que tu fez da transição do GEPOL para o GAO, né? Como é que foi o ano que foi quebrado aquele jejum, que o GAO não vinha sem títulos, né? E vocês conseguiram ali, tu, teu pai, o Marcolão, o pessoal ali, resgatar de novo e ser campeão ali. Pode nos falar um pouco sobre isso? Né? Se eu não estou equivocado, acho que faziam 14 anos que o GAO não ganhava um título, né? Fazia 14 anos que o GAO não ganhava,
O Jair Stenzel até estava como técnico também, né? O Jair estava como técnico. Nesse ano eu estava jogando também, foi um ano que eu estava bem também, fisicamente, estava jogando legal. Não lembro que a gente teve a semifinal lá em Atlântida Sul, que nós estávamos ganhando de 2-0, acho que eu fiz o segundo gol até, e nós tínhamos uma equipe boa, né? Tinha o Elias estava jogando muito bem na lateral esquerda, tá? O Júnior, né? O Júnior, que hoje é um dos melhores jogadores de futebol do nosso Rio Grande do Sul, o Júnior estava iniciando assim, né? Se consolidando como jogador, e nós tínhamos ainda o Marcelo Wagner na zaga, que é meu cunhado, né? E casado com a minha irmã, a gente jogou junto, e o Marcelo Wagner estava jogando demais também, que é um zagueiro muito bom. Hoje não está mais jogando também, né? Está se dedicando mais para a profissão dele, que tá na Polícia Civil. Então, nós estávamos com uma equipe muito forte, né? E muito caseira, né? O Roger, que a gente chama Roger Porco, né? O Porco, lateral direito. O lateral direito. Então, era só gurizada. O Roger batia bem em falta, né, cara? E aí nós tínhamos ainda o Felipe no gol, o Felipe estava pegando tudo, né? E nós tínhamos na frente o Gino. Não, o Gino foi depois, foi com o Gordo. O Gordo ganhou também título com a gente. Então, assim... Gino Shangri-La? O Gino. Ele ganhou o segundo título do Gaoca, Gino. Então, assim, e tinha acho que o Samir estava com a gente também. Então, assim, imagina, um time de gurizada, mas a gente ia muito bem. E aí, nesse ano, o que aconteceu? Nós jogamos o primeiro jogo da final com o GEPOL, perdemos em casa, e tínhamos que ganhar do GEPOL de 2-0 no GEPOL. Tá? E aí, nós ganhamos de 2-0, 2 gols do Bruno, um lateralzinho esquerdo, lateral esquerda, um meia esquerda, 2 gols do Bruno, e acabamos ganhando do GEPOL, dentro do GEPOL ainda, né? Então, foi um ano muito, assim, diferente, né, que a gente ganhou. E depois a gente ganhou também, aí é uma equipe que tinha mais jogadores de Shangri-La, né, e nós ganhamos também, conseguimos ganhar. Então, assim, a gente acabou, assim, quebrando muito 14 anos sem vitória, né? Então, Que ano foi? De ano eu acho que foi 2000 e... Acho que foi 2012, eu acho mais ou menos, não me lembro mais, sabe? Eu não sou do título. Não, é que eu estou tentando fazer uma linha de pensamento do Gaó 96, eu acho que foi campeão também. O sul-brasileiro, e depois não foi mais, isso mesmo. Eu me lembro que o Gaó é sul-brasileiro, o treinador do Gaó era o Neymar, e trouxe um tal de Mauro Lebre, o cara fez 3 gols no sul-brasileiro lá no estádio Taquarais, eu lembro daquele, acho que foi o último título do Gaó, e depois desse de vocês, né? 2012, Não, o Patinho tá falando que é 2009 ali, o Ramon tava vendo aí. Eu sou meio... mas eu acho que acho que o Patinho tá certo, acho que foi 2009, eu acho. Pra data também só... Se foi 96, pode ser 2009. Você sabe que eu fico só olhando aqui, cara, o Marcelo falando lá de o jogo que aconteceu em 80 e tanto, em 90 e tanto. Eu tava agora parado aqui tentando lembrar o que eu comi de manhã e não lembro. E os bichos sabem data de jogo, que até o tempo que tava no dia, mas tá louco, olha. É que a gente precisa, o repórter precisa raciocinar rápido quando tem que ter uma informação, né? No meu tempo não tinha Google, agora o Google é uma coisa nova, né? Era tudo na cabeça, né, Marcelo? Tu pode pesquisar no Google. Eu briguei com um amigo meu, no bom sentido, o Paulo Henrique, lá da Tela 20, lá em Capão, que ele bateu o pé que o primeiro título no Serra Mar foi Capão e Central a final, e não foi Gaó e Central. E aí a gente brigou, vou te provar então, aí consegui provar, que aí todo mundo faz uma confusão, que ninguém anota, né, essa coisa. Aí a gente sabe que a gente era do Gaó, daquela época lá, dos grandes times do Gaó,
E aí eu lembrei. Mas, se a gente não lembra, não ficou escrito, né? Sim. As que se perderam, isso aí. Mas tem o professor Silvestre, deve ter guardado lá, de certo, alguma coisa lá do... Não, o Silvestre tem muita coisa, né? Tem o professor Silvestre, tem tudo guardado, né? Tem tudo guardado. Tudo escrito à mão ainda, né? Tudo no caderninho dele, aquele lá. Nada digitado, né? Manuscritos. Tudo escrevido, né? Tudo escrevido, como diz um amigo meu. Ô, Marcelo, aproveitando agora o finalzinho de programa aí, ficou um tempo afastado do futebol, tanto jogando como dirigente, e tu voltou esse ano e trouxe o patrocínio de volta no último ano, né? 2019, né? Pode nos falar um pouco como é que foi aí, a gurizada, e conseguir chegar até uma semifinal, fazer aquele primeiro jogo excepcional que foi feito lá do 2-2. O que tu pode nos falar sobre isso, hein? E do lado de fora, né, cara? A gente voltou, né, no patrocínio, e meu pai sempre gostou muito do patrocínio, né? E aí eu tô conversando um dia com ele pra gente retomar o futebol, né, voltar, e aí a gente acabou conversando com algumas pessoas e tudo, né? E aí montamos a equipe do patrocínio. Foi uma equipe assim que começou muito com jogadores de Osório, né? Muitos jogadores de Osório. E a gente acabou, no meio do campeonato, incorporando alguns outros jogadores. Era uma equipe muito, assim, em relação às outras, era uma equipe barata, né? E nós chegamos para jogar a semifinal com o Troia, né? Que era o atual campeão. E a partida que classificou aquela com o time de Atlântida Sul lá, foi algo fora do comum, né? E nós precisávamos ganhar ainda, né, do Atlântida Sul, ganhamos do Atlântida Sul, né, ganhamos deles, conseguimos a classificação, porque a nossa equipe, ela veio assim, né, foi crescendo aos poucos na competição, né, a gente tinha aí jogadores de qualidade, né, o próprio Patinho tá aí, jogar nosso ataque, o Pigmeu, né, jogadores de qualidade realmente, e a gente começou, né, crescendo na competição, né, e quando a gente chegou na semifinal, nós estávamos assim, dando um banho de bola no Troia, né, um banho de bola, dava 2-0 para nós, e perdemos gol, podia ser 3-0, e a gente aí fechava o caixão, né, e não conseguimos. E aí a torcida do Troia começou, né? Daí começaram a meter pressão nos jogadores deles, porque a equipe do Troia estava muito apática no jogo, tomando 2-0 e nós mandando a partida. E aí começa a torcida do Troia, né? Começa a torcida e começou a pegar os jogadores deles e começar a cobrar. Por exemplo, o Vinícius era o zagueiro deles. E eles começaram a cobrar dos jogadores do Troia. E os caras começaram a melhorar a partida. E nós errando o gol. E eles começando a melhorar. Quando vê o Troia faz um gol 2-1. Daí já vi, né? E aí começou o psicológico. Daí foi. E o juizão começou a cair na deles, E é por isso que eu digo, a torcida do Troia é muito forte. Se não fosse a torcida do Troia, nós teríamos metido 3-0 depois. E aí a importância da torcida, né? A torcida para o campeonato amador, né, acaba sendo um grande diferencial. E aí a torcida deles ganhou o jogo, empatou o jogo com a gente. Aí o juizão deu um tempo a mais e tal. E aí, aos 49 do segundo tempo, eles fizeram 2-2. Né? Numa partida que nós mandamos no jogo praticamente. Então, assim, eu vejo que quem empatou aquele jogo foi a torcida. A torcida começou a cobrar, começou a exigir. Então, assim, todos os méritos para a torcida deles. E aí, no segundo jogo, já ficou mais difícil, né? Porque daí bastava uma vitória simples. Nós, né, o Toto, que jogou muito tempo profissional, jogou a primeira partida para nós, na segunda ele não pôde jogar, e aí a nossa equipe sentiu,
Daí perdemos o segundo jogo, né? E não nos classificamos para a final. Então, sempre que eu falo, eu acredito muito a esses resultados, a força da torcida adversária, né? Eles realmente empurraram a equipe e a equipe deles conseguiu a classificação. E aí, quando foi para a final, né? Eles ganharam nos pênaltis ainda, né? Também nos pênaltis a torcida do Troia acabou sendo um diferencial, porque eu acabei vendo jogadores que eram profissionais tremendo na hora de bater o pênalti, entendeu? Aí é brabo, né? Por causa da pressão, né? Que é legítima, né, evidentemente. Então, isso que eu acho muito interessante, assim, no pessoal dessa torcida do Troia, a vontade que eles têm e o engajamento que eles têm, né? E isso acaba tendo uma repercussão muito grande. Mas foi uma campanha muito boa do patrocínio, né? A gente acabou ficando em quarto ali, porque no fim o Gaó conseguiu um empate, eu acho, no segundo jogo da semifinal. E aí nós ficamos em quarto lugar no campeonato. Foi um resultado bem positivo, né? Para nós que estávamos assim, o clube estava parado e tal. Um clube jovem, né? Com bastante gente da cidade aí. A nossa equipe, né? Um pouca chance aí. Bom. Tivemos eu, por exemplo, na minha curta carreira de atleta, eu adorava jogar quando tinha bastante torcida. Parece que eu me sentia assim, me sentia bem, me sentia em casa, eu não ficava nervoso. Jogar pra torcida, né? Queria dar sim, é algo que tem, né? A torcida, ela é um diferencial, ela deixa o jogador mais motivado, né? E foi muito bom, sabe, esse ano do patrocínio, porque a gente também conseguiu dar uma estruturada lá naquele campo do Prudente, né, do CAT, que é o melhor campo do Maravilha da Lagoa. É o melhor campo que tem agora. É verdade. O gramado é muito bom, tudo, né? O Marcelo, sediou, o campo do CAT sediou jogos do Gaó no Serra Mar de 85. No Serra Mar, né? Claro. Mas na época era outra exigência, né? Não precisava ter um cercado como é agora, né? Hoje tem muitas coisas que tem que se fazer, né? Bom, mas aí 40 anos atrás muita coisa mudou, né? Inclusive nós. Então, Verdade. Eu não era nem nascido. Não, eu também não. 40 anos atrás, não. Eu tava. Vivi tudo isso, né? Que bom. Que bom, né, Marcelo? O patrocínio é uma alegria, né? Marcelo, é uma grata alegria o patrocínio ter voltado, porque a gente viu grandes times dos patrocínios nos anos 80 e nos anos 90, né? Ele conseguiu fazer um time bem jovem, sabe? Então, por exemplo, assim, o próprio Niquinho, né? O Niquinho foi um dos melhores da competição, né? O lateral direito. Como é que é o nome dele? Niquinho. Não, tem cada novo jogador. Patinho. Vou contar para vocês. Ramon Patinho, né? Uma vez eu tava fazendo um jogo, não lembro, eu não vou citar os times, né? Só que eu tô lá pegando as equipes, lá no CAT, e aí peguei o time, aí fui com o cara, e o banco de reservas, como o treinador não passou, eu comecei, aí tinha um lá para me ajudar, esse aqui e tal, e esse tal, e esse aqui, esse aqui é o Putinho. Não, peraí. Não vou dizer pro cara isso, né? Não, te contar, né? Nosso futebol amador tem, olha, se a gente contar tudo que contar, dá um livro, viu? Dá alguns livros, né? Mas, galera, nosso tempo tá se estourando aqui, o bate-papo, quando é bom, ele voa, né? A gente nem percebe, já falta 1 minuto para encerrar nosso programa. Coloca o Marcelo de novo aí outra hora, viu? Trazer o Marcelo de novo. Não, só chamar. Podendo participar com a gente, as portas estão abertas. Diogo, então, puxa para nós aí as falas finais do nosso programa. Queria agradecer a audiência hoje, que foi grande novamente aí. Agradecer o nosso amigo Marcelo Reis por ter disponibilizado o tempo dele, né, nesse correrio aí que ele vem ultimamente aí. Marcelo, Rec e Aloysio também, nossos... Não vou dizer amigos de programa pro Marcelo não rir, né, cara? Mas o pessoal que tá toda terça e quinta com a gente aí.
E as portas ficam abertas aí, Marcelo, para uma próxima oportunidade de retornar aí, para a gente poder conversar um pouco mais, dar mais umas risadas aí. Boa noite a todos. Com certeza. Show de bola. Marcelo Reis, então, nosso convidado. Hoje não vou te deixar por último, já que tu ficou por último na apresentação inicial. Bota tuas considerações finais aí para nós e já queremos te agradecer mais uma vez a participação aqui no nosso programa. Não, obrigado pelo convite, né? A gente está à disposição para participar em outras oportunidades aí. Parabenizar vocês por essa iniciativa. Desejar vida longa ao programa. Né? Eu acho que o futebol e o esporte em si é algo que agrega muito, né, para a vida de todo mundo. Agregou muito para a minha vida também, tanto não só esportiva, mas também profissional, né? Acabei conhecendo muitas pessoas. Então, o esporte, sim, ele é muito agregador, né? E acho que é algo importante. Esse ano, claro, esse ano é um ano muito difícil, né? Mas a gente tem que esperar que dias melhores virão, e certamente virão. Né? Então, todo sucesso a todos vocês aí. Agradecer o pessoal também que está assistindo aí, conferindo aí nas redes sociais. Show de bola. Marcelo Reck, então, nosso tempo acabando rapidinho para nós encerrarmos aqui. Obrigado, Aloysio, Diogo, Marcelão, meu xará, tudo de bom aí. A gente não tem conversado pouco mais agora aqui, né? Mas a gente vai sentar e tomar um café e trocar umas ideias aí. Um abraço aos nossos telespectadores que nos aturaram. E o gremista e colorado não apareceram hoje, né? Hoje ficaram com medo do Marcelo. Tá louco. Mas então tá, galera. É mais então. Nosso tempo aqui. Um abração, obrigado pela audiência. Você que esteve com a gente ligadinho até esse momento. Voltamos terça-feira que vem com mais um programa Bola Quadrada. Boa noite a todos. Feito. Obrigadão, Marcelo. Um abraço. Nós estamos com o Marcelo correndo atrás do vinho e o outro louco foi para casa, né? Não, tamo aí. Só chamar aí.